A paz do Senhor, meus queridos irmãos, portal de transparência da IADPE, presbítero Giovanni Cardoso. E aqui, irmãos, eu quero ler um texto na Palavra de Deus para me dirigir por ordem de Deus, por ordem daquele que é o dono da nossa vida, na direção do Espírito Santo de Deus, nos dirigir aos nossos pastores, aos pastores da nossa Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco, e também aqueles que interessarem uma palavra de Deus para despertar da indolência os homens que Deus um dia chamou. E eu tenho dito, irmãos, que a nossa Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco é uma igreja séria, uma igreja que a maioria dos homens são pastores sérios. No entanto, estão indolentes diante da situação que aí está. E aí eu quero ler dois textos bíblicos. O primeiro, irmãos, encontra-se no capítulo 19 do Gênesis, que diz a palavra de Deus: E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, e aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Eles, porém, demoravam-se, e aqueles varões lhes pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. E outro texto que nós queremos ler encontra-se em 2 Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Diz a palavra do Senhor: E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo todos os dias afligia a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Meus queridos, eu comparo os nossos pastores, homens de Deus sérios da nossa Assembleia de Deus Pernambuco, a Ló. Homens que estão acomodados com a situação, estão sendo incomodados. Deus tem falado aos corações desses homens, mas eles estão tão acomodados com a situação que não marcham, que não tomam um posicionamento. Mas Deus tem sido misericordioso, que tem pegado esses homens pela mão, tem sustentado a sua igreja, tem puxado para que muitos não se percam, para que muitos não morram em Sodoma. Mas, senhores, vejam o texto de 2 Pedro, que Ló se afligia, mas quando a gente vê a história de Ló, nós vamos ver no capítulo 19 que Ló estava tão envolvido com as riquezas, com as conveniências de Sodoma e Gomorra, que ele se afligia, mas ele não tinha força de sair. Precisou Deus, pela sua infinita misericórdia, que os anjos os arrastassem. E pela situação de acomodação e conveniência de Ló, Ló perdeu a sua esposa, que estava muito apegada às coisas materiais. Lá na frente nós vamos ver as filhas de Ló, de tão contaminadas que estavam com os pecados de prostituição de Sodoma e Gomorra. Para elas foi muito simples embriagar o seu pai e coabitar com ele. E as consequências geraram dois povos que viriam a se tornar inimigos ferrenhos de Israel: os moabitas e os amonitas. Porque aquelas jovens poderiam sim esperar as coisas se acalmarem, que Deus daria varões a elas. Então, irmãos, pastores da Assembleia de Deus Pernambuco, homens de Deus, foi instituído ao longo desses anos a cultura do medo, do terror, da desconfiança entre os senhores. Os senhores são amigos uns dos outros, mas não confiam uns nos outros para tomar a decisão que Deus espera que os senhores tomem. Deus irá tomar uma providência. Deus tem falado que há de fazer algo grande na Assembleia de Deus em Pernambuco. Deus tem falado que vai causar algo muito grande, que vai ficar marcado na história da igreja de Pernambuco. Mas a gente vai para a Bíblia e vê que Deus também, Ele espera de nós a iniciativa. Mas se os senhores não tomarem a iniciativa, Deus vai agir. E muitos dos senhores que já estão pagando, irão pagar um preço ainda mais alto pela vossa indolência, pela vossa comodidade, pela vossa conformação com aquilo que está errado, com aquilo que está equivocado.
aceitando tudo que vem de líderes caídos e rejeitados por Deus. Homens de Deus, levantem a cabeça, passem a viver por fé e não por conveniência. Muitos dos senhores, homens de Deus, da Assembleia de Deus Pernambuco, estão vivendo por conveniência. Não acreditam, parece que não acreditam mais no Deus que provê as vossas necessidades. Mas muitos dos senhores têm depositado a sua confiança, a sua fé em A ou B. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Que Deus abençoe a nossa Igreja Assembleia de Deus em Pernambuco. Que Deus abençoe os senhores, porque a obra é dele, o povo é dele. A paz do Senhor a todos, um forte abraço.